Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Coletivo Ágora, nossa praça de diálogos transdisciplinares. Eu sou Luiz Marini e este é o nosso quarto vídeo sobre fake news, conhecer e enfrentar. E neste vídeo nós falaremos sobre a relação entre os ataques à imprensa profissional e o crescimento das fake news no Brasil. E claro, esperamos que este conteúdo seja útil a você. E se for, pedimos a sua gentileza de não se esquecer de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo. Nós falaremos sobre este assunto com base nos relatórios da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, que divulga um relatório sobre os ataques à imprensa desde 1990. Nós falaremos basicamente sobre os dados de 2020, mas faremos também referência aos últimos 10 anos, a partir de 2011, para a gente ter aí um parâmetro de comparação em relação à movimentação da violência. Nós vamos começar falando, pessoal, sobre os tipos de violência. Pegamos aqui os 5 casos, onde houve os 5 tipos, onde houve o maior número de casos. Isso segundo a FENAGE. Agressões físicas foram 32 casos, ameaças e intimidações, 34 casos, agressões verbais, ataques virtuais, 76 casos, censuras, 85 casos, e esse outro, pessoal, descredibilização da imprensa, com 152 casos. Veja que a gente vai amarrando as coisas até o final do vídeo, a gente vê que resultado isso vai construindo, né? Aqui a gente tem, né, nas imagens a fotografia, né, uma foto de uma jornalista que foi agredida. E na foto de baixo a gente tem jornalistas protestando, né, no combate à violência contra jornalistas. Esse é o quadro que a gente tem, lamentável, dessa quantidade de agressão contra jornalistas no exercício da sua profissão. O próximo quadro que a gente tem aí, a próxima tela, são os dados da violência total no Brasil a partir de 2011 e os dados da violência contra a imprensa no Distrito Federal. Vocês logo vão entender por que a gente escolheu o Distrito Federal. Em 2011 foram 60 casos no Brasil e 2 no Distrito Federal. 2012 foi 83, em 2013 147 e 20, 2014 129 e 2, 2015 137 e 4, 2016 161 e 8, 2017 houve uma queda, 99 e 13, em 2018 135 e 9, em 2019, pessoal, 208 ataques e 13 no Distrito Federal. Veja como já houve um aumento bastante considerável em 2019. E em 2020, aí o aumento realmente é lamentável. 428 ataques, pessoal. E no Distrito Federal, 120 ataques. Então observe que aí o crescimento foi muito grande. Basta a gente olhar para os gráficos. Então, para a gente pensar um pouco nesse crescimento da violência e na sua concentração no Distrito Federal. Nesta outra tela, a gente tem aí os tipos de violência, também segundo a FENAGE. Violência por tipo de mídia. Em primeiro lugar, a televisão, com 77 casos. Em segundo, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, com 76 casos. Mídia digital, 61 casos. Jornais, 54 casos. Rádio, 12 casos. Assessoria de imprensa, 6 casos. Agências de notícias, freelancer, revistas, cada uma com 3 casos. Livro e universidade, cada uma com 1 caso. Mídia não identificada, 18 casos. Esse é o quadro que a FENAGE nos apresenta em seu relatório de 2020. E aqui nesta outra tela, a violência por região. A gente vai da menor para a maior mais uma vez. A região norte, menor número de casos, 15 casos. Seguido da região nordeste, com 19 casos. Depois vem a região sul, com 30 casos. Observe que a diferença entre a região nordeste e a região sul é de mais de 50%. Um aumento de mais de 50%. E é curioso porque a região sul tem cerca de 30 milhões de habitantes e a região nordeste tem mais de 50 milhões de habitantes. Ainda assim, a região sul apresentou, em relação ao nordeste, 50% a mais de casos de violência contra a imprensa profissional. Talvez isso nos revele alguma coisa. Em seguida, a região sudeste, com 78 casos.
E aí, pessoal, em primeiro lugar, disparado, é a região Centro-Oeste. Claro, o Distrito Federal fica na região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste com 134 casos. Só para a gente ter uma ideia de como se distribui a violência por região no Brasil. Este outro quadro traz a violência por estado. Eu também aqui não vou ler, né, de todo diz estado por estado. Vou apenas pegar um estado por região, o estado com o maior número de casos por região. Na região norte é o estado do Pará, com 8 casos. Na região nordeste é o estado do Ceará, com 7 casos. Aqui chamaria mais uma vez a atenção para a região nordeste. O estado do Ceará tem 7 casos, mas os outros estados da região nordeste têm de 3 casos para baixo. Então veja que há uma discrepância entre o Ceará e os demais estados da região nordeste. Na região sul, o estado do Paraná com 15 casos. Veja que o estado do Paraná aqui, 15 casos, se iguala a toda a região norte. E o estado do Paraná sozinho é exatamente a somatória do estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, que somam os dois 15 casos. Então, é mais uma vez para a gente prestar atenção na região sul e, em particular, no estado do Paraná. Depois, seguido, vem a região sudeste, com o estado de São Paulo, com 49 casos. Um índice altíssimo também de violência no estado de São Paulo. E aí, claro, a gente tem na região centro-oeste o Distrito Federal, que nós já tínhamos visto, com 120 casos. Essa é a distribuição da violência por estado no Brasil. E aqui a gente tem um quadro com os principais agressores, os 8 principais agressores. Eu vou só aqui comentar os 2 primeiros e fazer um comentário geral sobre alguns outros. O presidente da República, pessoal, aparece no topo, disparado, com 175 casos, para nossa tristeza e indignação. Seguido dos servidores públicos e dirigentes da Empresa Brasil de Comunicação, com 86 casos. Veja, somando-se esses 2 primeiros, eles dão mais de 60% do total de casos de ataques contra a imprensa profissional. O que eu queria chamar a atenção aqui é desses 8 agressores, principais agressores em 2020, 5 deles são autoridades públicas, presidente da República, servidores públicos e dirigentes da EBC, políticos, juízes, procuradores e promotores. E aí você tem policiais civis e militares. Então veja que são 5 dos 8, 5 são autoridades públicas, né, que estão para nos proteger, para proteger o Estado Democrático de Direito e acabam agindo contrariamente a este Estado Democrático de Direito. É para a gente pensar um pouco nessas questões. E aí, por falta de segurança, pessoal, por falta de segurança, 2 grandes grupos e outros mais acabaram saindo, deixaram de fazer a cobertura no Palácio da Alvorada. A Folha de São Paulo, o Grupo Folha e o Grupo Globo anunciaram logo de imediato por falta de segurança. Vários jornalistas que iam para lá estavam sendo xingados, agredidos pelos apoiadores do presidente da República. É um quadro realmente lamentável esse. E a gente tem aqui, aí vocês têm aí na tela, este importantíssimo livro. Eu indico de olhos fechados, digamos assim. É o livro de Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. Ela própria foi vítima dessa violência. Este é um livro belíssimo, lindíssimo, importantíssimo. Ela aqui dá um quadro bastante importante da relação com a imprensa, não só no Brasil, mas também em outros países, como é o caso da Hungria, das Filipinas, da Polônia. Ela, inclusive, chega a afirmar neste livro que o presidente Jair Bolsonaro segue a cartilha do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, em relação ao desmantelamento da imprensa em seu país. Então, aqui a gente tem algumas 3 frases para a gente exemplificar. A primeira é em relação à violência e as outras o pensamento do atual presidente da República, do principal agressor contra a imprensa profissional. Frase do presidente: vontade de encher tua boca de porrada. Todo mundo viu essa frase nos vários meios de comunicação. Vocês são uma espécie em extinção. Eu acho que vou botar os jornalistas do Brasil vinculados ao IBAMA. Vocês são uma raça em extinção. Por último, empresário que anuncia em veículos críticos
ajuda o Brasil a afundar. É assim que pensa o nosso presidente da República, infelizmente. E aqui, pessoal, mais alguns dados para a gente ir construindo o nosso raciocínio e chegando a uma conclusão razoável com base nesses dados. Aqui, 9 grandes jornais: Folha de São Paulo, O Globo, Estado de São Paulo, Super Notícia, Zero Hora, Valor Econômico, Correio Brasiliense, Estado de Minas e A Tarde. Esses jornais colocaram em circulação em 2014 1.712.424 exemplares. Em 2019, 1.476.303 exemplares. Houve uma queda, portanto, de mais de 230 mil exemplares, cerca de 14%. Então veja que os jornais têm perdido espaço. A gente vai ver mais alguns dados aqui agora. Entre 2017 e 2018, os veículos profissionais de comunicação apresentaram uma queda de 17% em seu engajamento. Por outro lado, em contrapartida, os propagadores de fake news apresentaram um crescimento de 61% em seu engajamento. Então veja que a relação aqui é inversamente proporcional. Enquanto os veículos de comunicação profissionais perdem espaço, se enfraquecem, os fabricantes de fake news têm ganho espaço. Ganharam espaço, têm se fortalecido. É assim que tem sido, é assim que tem ocorrido no Brasil, lamentavelmente. E é assim que a gente vai continuar procedendo, saindo dos veículos de comunicação profissional, emigrando para as redes sociais digitais, e aí tendo, né, essa avalanche de fake news. É para a gente pensar um pouco sobre isso. E aí, pessoal, queremos reforçar aqui mais uma vez a leitura crítica em relação aos veículos profissionais de comunicação. Não só em relação aos veículos profissionais de comunicação, em relação a tudo, inclusive esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. É para desconfiar, mas desconfiar querendo saber mais, querendo se informar melhor, fazendo perguntas e não negando, dizendo que tudo é mentira. Dizer que tudo é mentira, pessoal, favorece aqueles que fabricam mentira. É como dizer que todo mundo é igual, ninguém presta mesmo, então lá favorece aquelas pessoas que agem maldosamente, maliciosamente. Então é assim que a gente acaba agindo, intencionalmente ou não, mas o resultado é esse. E aqui algumas imagens para a gente ver a violência, né, contra jornalistas no exercício da profissão. Aqui a manifestação que houve aqui em São Paulo, o jornalista sendo agredido, né, o fotógrafo aí caindo aí no chão, né, os policiais, né, ainda em cima dele. Uma imagem lamentável de alguém que está exercendo a sua profissão e é agredido, impedido, né, ou tentativas de impedimento do exercício da profissão. Aqui nesta outra imagem, é o fotógrafo aí no meio, Dida Sampaio, do estado de São Paulo, né, cobrindo, né, uma manifestação lá na Alvorada, em Brasília. Foi agredido pelos manifestantes que apoiam o atual presidente. Ele foi retirado dessa manifestação, não conseguiu terminar o seu trabalho, inclusive. Então é assim que tem funcionado, infelizmente. E aqui um outro retrato da violência, um policial, né, aí com spray de pimenta no rosto do cinegrafista, uma manifestação que houve aqui em São Paulo. Outra imagem lamentável, essas imagens nos deixam indignados. Efetivamente, é você se imaginar exercendo a sua profissão e sendo agredida ou agredido por estar fazendo o seu trabalho. É imaginar uma situação desse tipo. Mais uma imagem aqui, ó, algumas imagens, né, realmente lamentáveis, de pessoas agredidas, né, no exercício da sua profissão, jornalistas agredidos quando exerciam a sua profissão. Lamentável, lamentável, a gente fica muito triste e indignado com essas imagens, efetivamente. E aí, pessoal, vendo essas imagens e tendo esses dados que a gente já teve até agora, a gente chega a se perguntar se no Brasil a liberdade de expressão não está comprometida. Segundo um levantamento feito pela organização não governamental de nome Artigo 19, o Brasil ocupa a posição de número 94 no ranking da liberdade de expressão. Houve uma queda em relação a 2018 de 18 pontos, o Brasil caiu 18 pontos. Isso coloca o Brasil hoje entre os países onde a liberdade de expressão é considerada restrita, portanto bastante limitada.
se entre 2009 e 2019 a queda do Brasil foi de 43 pontos, pessoal. 43, isso é realmente preocupante. No regime democrático, o Brasil perder tanto espaço assim. Não é à toa que, segundo o portal Imprensa, saiu agora em 2021, o Brasil tem 15 projetos de lei que endurecem punição para crimes contra jornalistas. Desses 15 projetos, 12 foram apresentados durante o atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Então é para a gente pensar um pouco nessa relação. Querendo ou não, ela existe. Não tem jeito. E aí mais alguns dados para a gente ir concluindo o nosso raciocínio. 84% dos brasileiros, das brasileiras, desconfiam se as informações que recebem são verdadeiras ou se são falsas. Então vejam, 84%. Apesar disso, 79% dos brasileiros se informam pela rede social digital WhatsApp. Ou seja, desconfia muito da informação que recebe, mas vai buscar informação não nos veículos profissionais de comunicação, vai buscar na rede social digital. E qual é o resultado disso? 62% dos brasileiros acreditam em fake news. É o país que mais acredita em fake news no mundo, segundo o levantamento do Instituto Ipsos feito em 2018. Esse é o retrato, pessoal. É isso que a gente quer. Tem sido desse jeito. A gente vai continuar agindo desse jeito. E aquelas pessoas que a gente conhece também, que agem desse jeito, a gente não vai fazer nada em relação a isso. É para a gente refletir com a nossa parcela de responsabilidade nessa avalanche de fake news. Por isso que as pessoas se perguntam, eu não sei em quem acreditar. Pois é, o Google tem feito um trabalho até razoável em relação a isso. Qual é a fonte? De onde é que vem a informação? Pelo menos isso a gente tem que perguntar. Antes de compartilhar as informações que a gente recebe, vídeos, mensagens de textos e assim por diante. É mais uma vez um reforço em relação a isso. E aí, chegando ao final, pessoal, como não poderia deixar de ser, o nosso grito de esperança, apesar do reconhecimento dos problemas que nós temos que enfrentar. Só com esperança é possível enfrentar os problemas, aliás. Aqui uns versos do belíssimo samba enredo da Mangueira do Carnaval de 2020. Uma belíssima homenagem a Jesus Cristo, ao contrário do que muita gente diz. Muita gente criticou esse samba enredo, acho que uma interpretação equivocada ou uma interpretação maldosa em relação a este samba enredo, porque aqui é uma grande homenagem a Jesus Cristo. Diz assim o seguinte trecho: mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque, de novo, cravejaram o meu corpo os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. A compositora Manu da Cuíca e o compositor Luiz Carlos Máximo são os autores desse belíssimo samba enredo da Mangueira do Carnaval de 2020. Com isso, a gente vai encerrando aqui. Queremos agradecer imensamente a você pela sua generosa companhia e convidá-lo e convidá-la, se você achar que a gente merece, a se inscrever no nosso canal, a curtir e compartilhar este vídeo. E mais ainda, traga a sua opinião, diga o que você pensa sobre essa temática, para que a gente siga dialogando, para que no diálogo a gente cresça com mais conhecimento, com mais interação, com mais solidariedade entre a gente no enfrentamento do problema das fake news. Muitíssimo obrigado e até a próxima.